Olá, então retornando aqui, né, a nossa meditação sobre Moisés. Nós estamos aqui falando, né, desse personagem para ilustrar a nossa vida, a nossa caminhada, desde o nosso nascimento, as nossas escolhas e através das nossas escolhas, nosso procedimento, como devemos nos portar como servos de Deus, como pessoas que estão a serviço de Deus. Nós vimos, né, se trouxermos a nossa vida para o Pentateuco, que é Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, nós vamos realmente entender que é a nossa vida, a nossa caminhada. Nascemos, nossa criação, né? Ali fala da criação e da perdição. Então, assim, nós teremos que entender isso, né? Nascemos, e aí nós vamos ter a nossa escolha, que é a libertação, êxodo. Vamos fazer nossa escolha se queremos ou não ser libertos. Se formos libertos aí, daí para frente, já não é a escolha. Aí já tem que realmente ser, proceder. Nós teremos que ser santificados e a santificação ela é contínua todos os dias, por isso que o apóstolo Paulo nos fala, né, que nós temos que, se nós não militarmos pela carne, nós estaremos militando contra a carne, ou o espírito lutando contra a carne. Então, nós temos que continuamente estarmos militando por essa santificação. E nós vamos falar sobre, falar não, né? Analisarmos que se somos santificados, estamos a serviço de Deus, estaremos a serviço de Deus, números, né? Que é serviço, trabalho. E Deuteronômio vai confirmar tudo isso, é a confirmação, a repetição, e termina, né, a nossa caminhada, a nossa jornada. E aqui nós vamos entender essa caminhada, como nós terminaremos. Que nós, Deus, nos dá a oportunidade de nós fazermos essa avaliação. Então vamos continuar aqui, né, sobre Moisés. Capítulo 6 de Êxodo diz assim, versículo 6: Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo da carga dos egípcios, e livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei à terra acerca da qual levantei a mão, que daria a Abraão e a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança eu, o Senhor. Então, esse Deus que prometera a Abraão, Abraão ainda nem tinha filhos. Olha, vocês serão peregrinos 400 anos. Nós vimos aqui Moisés com 40 anos, faltando ainda 10 anos para o cumprimento dessa promessa, dessa profecia, ele ainda ali achar que já era o tempo, ele estava todo preparado, todo formado, humanamente falando, era o momento exato, era a pessoa certa, a pessoa era, mas não o momento e não o tempo. Nós vamos ver que Deus agora prepara Moisés, já veio para o deserto, e ele vem ainda não muito preparado, né? Vemos que ele não praticou o concerto que Deus fizera a Abraão. Aquela aliança que Deus fizera a Abraão não era lei ainda, não estava legalizado, não havia feito leis, mas era um concerto, era uma aliança, ou seja, Deus tem compromisso com a palavra dele. Isso ele vai requerer de nós ali quando ele não circuncidou o filho, né? Os filhos. E sua esposa, embora não era hebreia, faz isso. E agora nós vamos ver esse Moisés que vai ali e fala: Faraó, tira o povo. Aí tem aquelas 10 pragas que nós conhecemos, os sinais, as maravilhas, a diferença que Deus fez entre o povo hebreu e os egípcios. No princípio, olha como Deus trabalha. No início, os magos ali faziam as mesmas coisas que Moisés fazia através do ministério que Deus entregara a ele. Eles faziam, Deus permitia. A partir das determinadas pragas, não permitiu mais. E a partir de determinado momento também separou, fez separação. Como Deus mostra a grandeza dele. E às vezes nós não entendemos. E esse Moisés, nós vamos falar sobre ele, sobre o trabalho de liderança, né? Comparando com a nossa vida, de uma vez que nascemos, fazemos escolhas e agora fomos santificados, estamos a serviço desse rei. E nós entendemos, irmãos, que em todas as circunstâncias nós falhamos como família,
Nós estamos analisando isso, né? Nós falhamos enquanto família, nós falhamos enquanto liderança, porque não somos perfeitos, irmãos, e nós precisamos entender isso. Se alguém aconteceu algo que escandalizou, isso é ruim demais da conta, mas nós precisamos compreender que somos humanos. Falhamos também. A Bíblia diz: quem está de pé, cuide para não cair, porque o cair é do homem. É o nosso natural, como nós falamos, né? Se nós não militarmos, esforçarmos pelo espiritual, o que, que vai dominar sobre nós? A carne. Então nós precisamos disso. E esse Moisés, preparado no Egito, 40 anos ali, sendo formado em todas as leis, todo o conhecimento, 40 anos no deserto, ainda não estava muito preparado, como nós vimos, né? E de aqui para frente, nós vamos perceber o quanto Deus preparou ele, e ele tira aquele povo, meu Deus, algumas pessoas falam: vocês acham que o povo de Israel é santo? Não, eu tenho certeza que não. A própria Bíblia diz que eles são obstinados, são teimosos, murmuradores, mas eles são escolhidos. Eles são escolhidos, e isso é que faz toda a diferença, né? E esse povo, então, Moisés tira com mão forte, com braço forte, e vai e faz. E a gente pensa assim: meu Deus, esse Moisés é realmente está preparadíssimo, né? Quando eu acho muito interessante aquele texto, quando ele chega lá no capítulo 32 de Êxodo, e sobe para o monte, 40 dias que ele ficou ali, Arão então fica com o povo, e o povo começa a murmurar: aquele Moisés que tirou a gente do Egito, faz um Deus aí para nós, que aquele Moisés, nós nem sabemos o que aconteceu com ele. E Arão, irmãos, 40 dias que ficou com o povo, fez aquele tanto mal, e Deus fala para Moisés. Então, esse momento aqui é de preparação. Eu penso aqui, eu falo assim: se Deus não tivesse preparado Moisés aqui, não sei o que ele teria feito, não. Aí Deus fala: olha, Moisés, capítulo 32, eu quero até ler. Capítulo 32, do versículo 7 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante eles se inclinaram e sacrificaram, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Tão rapidamente, né, irmãos? Tão rápido. E esse Moisés, então, preparado. Não, Deus, olha o que ele fala. Isso que é interessante demais. Porém, Moisés suplicou ao Senhor Deus e disse: ó Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Porque onde falaram os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-lo nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Moisés aqui então intercede, porque Deus preparou ele. Você vai receber lá um povo assim. E Moisés, essa intercessão. E essa intercessão, se nós trouxermos para o nosso dia, é Jesus. Jesus ali na cruz, sabendo que nós somos falhos, miseráveis, ele fala: ó, perdoa o Senhor, porque eles não sabem o que faz. Aqui Moisés intercede pelo povo. Na cruz, Jesus intercedeu por nós. Sabendo que nós somos falhos, somos pecadores, ele intercede por nós. Ele representa, ele assume a nossa condição de pecador e assume esse lugar. E esse Moisés aqui, então, preparado para encontrar com aquele povo, e ele chega. Eu falo: meu Deus, e quando ele chega ali, então, que ele vê aquele povo, ele quebra as tábuas. E eu falo assim: se Moisés não tivesse preparado, não, eu acho que ele bateria no povo, chegaria e ia bater no povo. Então, esse Moisés desce ali e encontra esse povo nessa situação. Eu falo: ele teria batido no povo, né? Se Deus não tivesse preparado ele. Mas Deus preparou um líder, né, preparado. E nós entendemos então que a nossa preparação ela é contínua. Nós vamos estar todos os dias enfrentando problemas, dificuldade, falhando aqui ou ali, mas temos que permanecer. Esse Moisés continua então o seu trabalho, e a Bíblia diz que ele era manso. Lá no capítulo de Números, né, vai falar que Miriam, capítulo 12, versículo 13, e Arão, seus próprios irmãos, levanta contra ele, fazendo aquela fofoca. E a Bíblia diz que Moisés era um homem manso. Manso não no sentido assim, folgado, que não cuida de nada, não. Manso aqui a Bíblia está dizendo que é aquela pessoa que aplica tanto em casa quanto fora. Aquela pessoa que sabe aplicar com decência, com calma. E ele era manso. E Deus então castiga eles ali e continua a caminhada. Esse mesmo Moisés que intercedeu pelo povo,
cá em Gênesis, que faz toda aquela oração, aquela súplica, que agora nós começamos a imaginar aquele Moisés calmo, aquele líder tranquilo, espiritual. Cá no capítulo 20 de Números, versículo 7 a seguir, esse também eu quero ler com os irmãos. Números, capítulo 20, versículo 7 diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Deus falou para ele, vai olhar, falar com quem? Com a rocha. Olha o que diz o versículo 10. E Moisés e Arão reuniu a congregação diante da rocha, e Moisés disse ao povo, né? Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos águas desta rocha para vós? Ele está virado. Aquele mesmo líder manso, aqui ele está irado, porque o povo reclama, caminha um pouquinho, aí vem lá, Deus abençoa, faz um milagre e começa a cantar. Aí começa a dançar, ou nós até justificando, né? A Miriam dançou. Mas ao mesmo tempo que dançava, e aqui não está falando de igreja, está falando só pelas vitórias, mas rapidamente começavam a transgredir, a murmurar. É esse povo. E esse Moisés aqui irou, esse líder preparado. Se nós pegarmos a história dele, ele foi muito bem preparado, ele irou também. Mas ele continuou a caminhada. O que nós tiramos para isso, irmãos? Durante toda a nossa caminhada, seja na família, nós erramos. Nós temos que entender isso, que eu e você somos falhos, mas nós não podemos parar. A nossa caminhada, ela tem que continuar. Aquilo que João fala, olha, irmãos, não erreis, não pequeis, mas se pecar, tens um advogado, o justo, que intercede por nós, que advoga a nossa causa, que assume os nossos erros. Não vivermos na prática do pecado, a diferença é essa, e nós precisamos compreender isso. E esse Moisés continua essa caminhada. E nós vamos perceber que Deus então fala para ele, prepara Josué para ser o seu substituto. Isso é que é liderança, irmãos. E eu sempre falo, né, a nossa grande preocupação como líderes é saber se quando sairmos, se morrermos, teremos pessoas preparadas para assumir. E essa é a preocupação de todos os líderes, foi a preocupação do apóstolo Paulo, preocupação aqui de Deus com o povo de Israel. Então ele manda Moisés separar Josué e prepara ele. E ele faz isso, você vê que é um líder. Nós analisarmos que a importância dessa liderança, desse entendimento que somos falhos, que somos falíveis, que vamos morrer. E Deus prepara Moisés para a morte também. No capítulo 27, Números, Deus fala para ele, Deus anuncia a morte dele, ó, você vai morrer, você não vai entrar na terra prometida por causa desse acontecimento aqui, de Números 20, né? Que ele toca na rocha com ira, ele não entra na terra prometida. Deuteronômio termina no capítulo 34, 36 de Deuteronômio, no capítulo 34, né, que ele termina no versículo 36, aliás. Aliás, engano. Então termina Deuteronômio no capítulo 34 sobre a morte de Moisés. Então Deus chama ele lá para o monte e mostra toda a Campina, diz aqui o monte, ao Campinas de Moabe, ao Monte Nebo, ao cume, e mostra toda a terra que você vai morrer. E ali ele morreu. E ali ele foi recolhido. Aqui terminou a história desse grande patriarca. Aqui começou. Aqui nós vemos o Gênesis, né, o nascimento, o milagre de Deus na vida desse homem. Vimos o chamado, essa separação, esse êxodo, a escolha, eles saíram e eles foram santificados e ele trabalhou e agora aqui confirmou aquilo que Deus falara que seria, como seria, todo o procedimento e aqui termina a história desse grande homem. E para nós, trazendo para as nossas vidas, às vezes eu e você pensamos, mas Deus escolheu. E eu meditando isso aqui, irmãos, eu fiz, parece assim, uma mistura na minha cabeça. E eu pensava, meu Deus, porque algumas vezes nós falamos assim, Deus escolheu, Deus fez isso ou aquilo, porque já era escolha. Nós pensamos assim, irmãos. E eu fiquei assim, pensando, meu Deus, quando eu pegava um texto e meditava, eu falava, não, mas e aí? Parece que faz confusão. Eu até já tinha gravado uma outra mensagem, mas não gostei. E meditando, porque nós olhamos lá, por exemplo, nós falamos da a descendência de Abraão, que é esse povo aqui. Deus fez uma promessa e essa promessa se cumpriu.
Sarai ajudou, tentou ajudar lá e teve Ismael. Não era promessa. Então, veio os filhos, vieram de Isaque, Jacó e Esaú. E a Bíblia fala que Esaú desprezou a primogenitura, ou seja, desprezou a área espiritual. Ele teve escolhas. E eu fui meditar, fui procurar textos lá em Romanos. O apóstolo Paulo fala a carta aos Romanos. Aí ele fala assim: olha, irmãos, não é pelas obras para que nós não nos gloriemos, porque Esaú ainda estava no ventre. E eu pus a mão na cabeça assim, pensei, então. Aí eu comecei a meditar aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Quando eu era a criança que eu lia, que cantava aquilo dos 50%, eu não me sentia parte. Porque eu falava, aí falava assim, dois estarão dormindo, um será levado, outro deixado. Eu dormia com a minha irmã. E isso, meu Deus, me assustava. Eu falava, e eu morria de raiva de dormir com a minha irmã. Aí que a mamãe lá em casa, né, uma cama de casal, e dormíamos juntos. E eu pensava, eu não vou pro céu. Então eu me sentia um inútil. Eu pensava, tudo que eu fizer, então, é inútil. E só que eu fui entender isso depois, lógico. E agora, preparando essa mensagem, eu me lembrei. Lembra lá de Caim e Abel? Quando Deus fala lá para Caim e Abel, para Caim, aliás, quando os dois oferecem as ofertas, a oferta de Abel for aceita e a de Caim não. Aí Deus clareou minha mente. Por que que de Esaú? Porque se é a descendência de Abraão, se são os filhos de Abraão, não poderia começar com os dois, já filhos de Jacó, aliás, de Isaac? Se é a descendência de Isaac, de Abraão, por que não poderia começar aqui? Aí veio na minha mente a escolha, irmãos. Nós fazemos escolhas, eu e você. E não é pelas obras. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos. Não é pelas obras. Por que, que nós sabemos que não é pelas obras? Porque Caim e Abel, Deus fala para Caim que as obras deles não foi aceita, mas ele fala, olha, o pecado jaz às portas, mas sobre ele você dominará. Você tem escolha, você pode fazer melhor, você pode melhorar. E o que, que ele faz? Ao invés de tomar uma decisão, mudar, ele decide matar o irmão. Esaú, mesmo lá, Deus falando, olha, o maior servirá ao menor, ele poderia falar, ok, tudo bem. E você sabe como nós entendemos isso? Porque os filhos de Jacó são 13 no total, com a menina. Mas as tribos contam por 12. A tribo de José, se você ler a partir de Êxodo, não fala a tribo de José, embora menciona, fala assim, da tribo de José vai Efraim, que era o menor, e Manassés, quando vai fazer referência aos filhos de José, lembra lá que nós falamos que Jacó cruzou os braços e abençoou com a mão direita, Efraim sendo o menor e Manassés o menor? Se você for ler a história a seguir ali, vai todas as vezes que for falar sobre as tribos ali, porque Deus escolheu dentre dessas 12 tribos de Israel, os levitas, que eles não têm herança. Então, para continuar as 12, aí José não entra, mas entre os filhos, Efraim e Manassés, o menor. O menor assume a primogenitura. É exatamente o que aconteceria ali com Esaú, porque era uma questão de escolha. Nós temos escolhas nas nossas vidas. Esaú teve essa oportunidade. Os filhos de Jacó entraram, os filhos de José, os dois entraram. Então, aí eu quando eu falei, gente, é isso. É igual eu, quando eu pensava que, falando de mim, quando eu na minha infância ali, eu cresci, eu falei, não, eu não vou pro céu mesmo, afinal de contas, eu era considerada aquela menina que era muito vaidosa, embora eu nem ache que eu era tão vaidosa, medrosa daquele tanto. Mas então eu já tinha aquele sentimento de que eu não teria lugar por causa lá dos 50%. Mas aí, estudando, nós vamos entendendo o que, que é isso. Então nós precisamos compreender e mudar e fazer o melhor, estarmos a serviço do Rei Jesus. Tudo que falamos aqui, o que somos, é o Pentateuco. Se nós pegarmos a nossa vida e aplicarmos ela como Pentateuco, é isso. Criação, Gênesis, êxodo, a nossa libertação, porque, como eu disse a vocês, eu nasci num lar cristão, mas com 18 anos eu fiz um compromisso com Cristo. Eu fiz um compromisso. Aí, a partir desse momento, nós seremos o quê? Santificados
E se somos santificados, se aceitamos, nós estaremos a serviço de Deus, a serviço do Rei. E esse serviço, nós precisamos seguir as orientações da palavra de Deus. Tem toda a orientação. Não é do jeito que eu quero, mas é conforme a palavra de Deus. E depois tem toda a confirmação de Deuteronômio e essa repetição que repete tudo ali. Na verdade, Deuteronômio era para começar a partir do capítulo 14, quando Moisés manda os espias ali, ele manda 12, e eles voltam só dois espias, que é Josué e Caleb, que fala bem da terra, que não ficam com medo. Os outros 10, tudo falaram ruim, e fez então o povo parar ali, né, no capítulo 14 de Números, que deveria começar o Deuteronômio ali, confirmar. Então toda aquela geração morreu. Aquele povo que não andou segundo a palavra de Deus morreu no deserto, não entrou na terra prometida. Os únicos dois que entraram da geração dos 20 anos para cima que podiam contar foi Josué e Caleb. Nem Moisés entrou, nem Arão. Então que Deus possa nos abençoar, nos orientar para que sejamos o melhor de nós para Deus. Que Deus possa olhar para nós e sermos agraciados. Nós temos a oportunidade de escolhas. Erramos, mas não podemos parar. Não devemos parar nossa jornada, seja por erro de A, de B, nem pelo próprio erro. Devemos continuar, porque temos um advogado que intercede por nós. Meu forte abraço e que Deus nos abençoe poderosamente em nome de Jesus.